Boa noite. O aguedense Ricardo Correia de Matos, presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros e presidente da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, é o nosso convidado desta semana. Boa noite, Ricardo. É um redobrado prazer ter-te connosco. Julgo que os aguedenses se devem sentir orgulhosos pelo teu percurso e pelo teu contributo para a afirmação dos enfermeiros em Portugal. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Começo por te perguntar: Portugal estava preparado para esta pandemia que nos veio atormentar? Olá a todos. Jorge, em primeiro lugar, queria te parabenizar por este rasgo de genialidade que trouxeste aqui à nossa cidade. Não se vê esta rúbrica em todos os lados e é de facto uma mais-valia muito grande conseguirmos trazer para toda a gente, e hoje o poder da comunicação social é enorme, portanto conseguirmos valorizar aquilo que de bom as nossas cidades fazem, e queria dar os parabéns porque de facto deve ser difícil ultrapassar alguns obstáculos e tu conseguiste. Eu começava por dizer que não, nenhum país europeu se preparou devidamente e podíamos teorizar uma série de conspirações, mas a verdade é que o tempo foi muito curto, portanto, desde que se assumiu a situação de pandemia pela OMS, efetivamente Portugal, nomeadamente mais os países do Sul, não tiveram tempo de se adaptar e, portanto, todas as fragilidades que os nossos sistemas de saúde, os nossos todos, portanto, estou a falar mais de Itália, Espanha, Portugal, vem um pouco ao de cima com esta impreparação. Nós, a nível do órgão regulador, conseguimos, em tempo útil, definir alguns planos de contingência juntamente com as ARS e com o Governo, mas obviamente que não foi o ideal. Portanto, aquele medo que foi generalizado logo no início acabou por servir quase como obstáculo a termos portanto, os processos muito bem definidos, termos as cadeias de transmissão bem identificadas, conseguirmos prevenir novas. Portanto, foi de facto muito difícil logo ali no início. Neste momento as coisas estão mais ou menos controladas nesse sentido, mas obviamente que há sempre um ou outro pormenor que ainda é preciso afinar. E como é que tem sido a resposta dada pelo nosso Governo ao que tem sido urgente fazer nestes últimos 2 meses e meio? Bem, eu se calhar colocava essa questão em 3 dimensões muito importantes. Nós, desde há 5 anos, mais ou menos, que tomámos posse no órgão regulador, portanto, de uma forma não corporativista, sempre tentámos construir um SNS de acordo com as necessidades da nossa população, porque ele, de facto, está muito desvirtuado e não está, portanto, no sentido daquilo que são as necessidades, no sentido da promoção quer da saúde, quer a prevenção da doença. E nós sempre identificámos 3 vetores muito importantes. O primeiro tem a ver com as equipas multidisciplinares, com os recursos humanos. Portanto, esta fragilidade enorme que se vê no nosso país, portanto, coloca-nos na cauda da OCDE em termos de rácios. Esta dimensão é absolutamente fundamental. A segunda está relacionada com os equipamentos e a manutenção de novos equipamentos. Portanto, de facto, o nosso SNS tem efetivamente um número elevado de equipamentos obsoletos. E depois está muito relacionado também com a capacidade de autonomia dos conselhos de administração, portanto, de conseguir tomar decisões. E, portanto, esta pandemia trouxe ao de cima todas estas fragilidades nestes 3 vetores. E, portanto, é difícil em tempo útil, portanto, sob pressão, como deves imaginar, não é? Conseguir que os sistemas de saúde se reajustem às novas realidades. E, portanto, quer dos equipamentos, neste sentido, refiro-me especificamente aos equipamentos de proteção individual, que o Governo teve muita dificuldade em adquirir, isto porque a indústria europeia não estava vocacionada para este tipo de produto, portanto, vivíamos sobretudo da Ásia. Portanto, no momento de pandemia mundial, os fabricantes nacionais, quer chineses, quer da Tailândia ou Vietnã, portanto, fecharam as suas fronteiras e impediram que esse material fosse exportado numa fase inicial. Isso causou inúmeros problemas, aliás, é muito falado aquela aquisição de 500 ventiladores que nunca chegaram. Portanto, estamos a falar de equipamentos altamente especializados que, numa fase inicial, os países, por não se terem prevenido com alguma antecedência, não conseguiram suprir esta necessidade. E, portanto, ainda hoje, à data de hoje, Portugal, quando digo Portugal, estou a falar do Governo e das nossas empresas nacionais, têm tido muita dificuldade em adquirir esse equipamento. Quando se falou na contratação de mais enfermeiros para o combate à Covid-19 e quando se falou numa remuneração de pouco mais de 6 euros à hora, ouvi na televisão um enfermeiro português a trabalhar na Irlanda do Norte a dizer que ganhava 8 vezes mais. Assim é difícil motivar os nossos profissionais de saúde, os enfermeiros concretamente? E tudo aquilo que eu vou dizer a seguir pode ser visto até por uma questão corporativa, não é? Eu represento os enfermeiros, mas não é aí que eu quero chegar. Nós, infelizmente, em Portugal, e quando eu digo nós, digo a população, o povo, tivemos uma grande dificuldade em conseguir criar uma cadeia de exigência
em quem nos lidera. E, portanto, a saúde nunca foi, e temos de ser honestos, nunca foi uma área política de grande investimento. Portanto, era efetivamente... Ao contrário do que devia ser. Ao contrário do que devia ser. E hoje já percebemos isso. Hoje todos dizemos que efetivamente a saúde é o motor principal de desenvolvimento socioeconómico, mas não era assim até então. E, portanto, este tem sido o grande desafio, nós conseguirmos consciencializar todos os portugueses de que é preciso criar aqui uma cadeia de exigência, porque só desta forma os políticos vão acabar por valorizar os profissionais de saúde e talvez colocá-los então como o fator principal de desenvolvimento socioeconómico. E todos os profissionais de saúde têm efetivamente vencimentos muito abaixo daquilo que é o normal, ou digamos, o padrão médio da OCDE. E falamos só da OCDE porque é de facto o grupo mais importante onde nós nos inserimos. E portanto, se nós falarmos de toda a equipa multidisciplinar que é mal remunerada, há um outro fator que para mim é muito mais importante, tem a ver com o projeto profissional. Portugal, desde há muitos anos, quando destruiu as carreiras, portanto, destes grupos profissionais, impediu-os de terem uma vida profissional, um projeto profissional. E é exatamente isso que esses países, nomeadamente a Irlanda ou outros, conseguem oferecer aos profissionais. Oferece-lhes uma carreira, oferece-lhes um vencimento acima daquilo que é o normal naquele país e, portanto, desta forma consegue-se valorizar um setor que vai ter, digamos, uma influência absolutamente fundamental em todos os outros. Nós aqui em Portugal, infelizmente, ainda vivemos muito fechados dentro de cada setor. Portanto, a economia vive fechada, o emprego vive fechado, o setor social vive fechado, a saúde vive fechada, a educação vive fechada, a justiça também. Portanto, enquanto nós não percebermos que todos estes setores se interligam, principalmente com o da saúde, por qualquer grau de ineficiência, e percebes isto claramente, qualquer grau de ineficiência que é causada na saúde tem um impacto absolutamente brutal em todos os outros setores. Portanto, se eu não conseguir reabilitar em tempo útil uma pessoa de um AVC, essa pessoa vai gerar uma despesa acrescida em todos os diferentes setores, correto? Nomeadamente o social. A Dinamarca trabalhou isto muito bem desde há 20 anos. A Dinamarca trabalha com um Ministério integrado e essa foi a nossa proposta desde o início. Eu falo muitas vezes destas questões onde sou chamado, porque é preciso começar a causar aqui em quem lidera, portanto, alguma consciência desta matéria, porque não é possível nós termos um sistema de saúde robusto e consolidado se não tivermos um acréscimo de financiamento. E é aqui que depois se coloca o maior obstáculo, é onde é que vamos buscar dinheiro para conseguir pagar melhor aos profissionais, para conseguir reabilitar melhor as instalações dos nossos hospitais. E a solução não parte por um acréscimo isolado de dinheiro, porque efetivamente nós temos uma série de indicadores europeus que temos que cumprir e o governo português, em termos de orçamento de Estado, está sempre muito limitado na sua autonomia. Mas a verdade é que nós, em Portugal, orçamentamos 2 vezes mais o setor social. E é um setor que tem uma implicação direta com a eficiência e o sucesso do setor da saúde. Portanto, eu diria que neste momento o primeiro desafio é nós conseguirmos integrar de uma forma sustentável os 2 setores e, por esta via, financiarmos mais a saúde, para conseguirmos, desta forma, dar outra visibilidade, efetivamente, a quem cuida, nomeadamente os enfermeiros e outros grupos profissionais, e conseguirmos nos aproximar daquilo que é a média europeia de vencimento. E isto tem um significado importante para nós, que ainda somos jovens, porque nós estamos a perder a mão de obra qualificada jovem. Portanto, os meus colegas mais qualificados estão todos a sair. Os médicos mais qualificados estão todos a sair. Alemanha, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Canadá. Espanha não, porque Espanha neste momento também já começa a ter um excesso de oferta, mas a verdade é que nós estamos a começar a perder estes jovens que nos garantem, portanto, uma saúde sustentável dentro de 10, 15, 20 anos. Não é? E, portanto, eu acredito também que dentro desta pandemia vai haver aqui uma oportunidade, que é esta consciencialização e vamos seguramente conseguir inverter, pelo menos é essa a minha crença muito séria, conseguir inverter algumas políticas de saúde. Muitos têm aplaudido, e com toda a justiça, o desempenho dos enfermeiros, dos nossos bravos enfermeiros. O Ministro da Saúde alemão veio dizer que o aplauso é simpático, mas a segurança e a compensação financeira são ainda melhores, garantindo que o Governo da Alemanha está a trabalhar nisso. Marta Temido não tem a sensibilidade do seu congénero germânico? Bem, vou tentar ser um pouco politicamente correto. Nós e a doutora Marta Temido temos tido algumas divergências no último ano e meio. Eu acredito que a doutora Marta Temido tem efetivamente essa sensibilidade. Eu acredito que sim, até porque a tese de doutoramento dela visava sobretudo o task shifting, portanto a otimização máxima de todos os recursos humanos dentro da equipa multidisciplinar. Portanto, eu penso que ela entende e valoriza. Existem
porventura há aqui outros obstáculos ou outros desafios que o Ministério não está a conseguir ultrapassar para atingir esse grau de valorização. Eu penso que o primeiro é a mentalidade política, sobretudo. Nós em Portugal alimentámos muito a política com um vetor demasiado reativo. Isto é, nós não prevenimos, nós reagimos. E quando nós reagimos, nunca sabemos muito bem qual vai ser a resposta do lado de lá. E, portanto, há aqui sempre uma tentativa de esconder ou de mentir a realidade, ou de esconder, sobretudo esconder, que é aquilo que nos últimos 2 meses eu se calhar colocava à tónica. E eu penso que neste momento a consciência alemã ou a consciência dos políticos mais do norte da Europa é uma consciência mais realista, de maior proximidade ao povo. E, portanto, eles conseguem reconhecer rapidamente os problemas que estão a surgir. Nós, no Sul, portanto, Espanha tem praticamente um modus operandi semelhante, nós escondemos, dizemos está tudo bem, dizemos que há máscaras para toda a gente, dizemos que os nossos profissionais de saúde estão muito bem protegidos quando querem e não estão. E a verdade é que não estão. E não são valorizados nesse sentido. E, portanto, e depois cai sempre neste desafio, que há pouco eu falei, que é o desafio económico, é como financiar. Porque a partir do momento que um político, portanto, assume uma dificuldade, assume um obstáculo, assume ali uma menos-valia, ele tem que atuar sobre ela. E, portanto, se a Marta Temido afirma publicamente que, efetivamente, os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, que têm um valor remuneratório muito baixo, necessita de ser revisto, ela está a ter um compromisso perante a sociedade de o fazer. E, portanto, eu acredito que falta esta coragem, que é nós dizermos à sociedade que temos efetivamente aqui um problema e temos que nos focar neste problema e vamos trabalhar para o resolver. E, portanto, enquanto não houver esta coragem política, vamos ter sempre esse discurso politicamente correto de não, está tudo bem, as coisas vão-se fazendo. Houve um enfermeiro português de Aveiro a exercer a profissão em Londres que acabou elogiado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Isso dá força à ordem dos enfermeiros nas conversações com António Costa? Dá, quer dizer, eu volto a dizer, eu acredito que quer o Primeiro-Ministro, quer quem está no Ministério, conhece a realidade e, portanto, sabe perfeitamente que os enfermeiros, por força daquilo que é a natureza do que eles fazem e pela dimensão que o número tem, que o número atinge, estamos a falar de 42 mil profissionais só em Portugal, e é a maior força organizada do mundo, são efetivamente os enfermeiros, eu penso que há esta consciência de poder usufruir deste know-how e transformar o sistema de saúde de modo a que ele seja sustentável no curto espaço de tempo e que seja consolidado naquilo que é a sua missão, que é cuidar das pessoas, reabilitar as pessoas o mais rapidamente possível. Agora, eu também entendo que há aqui desafios económicos importantes e financeiros, mas eu também começo a acreditar que neste momento, fruto da situação pandémica que estamos a viver, será criado, mais cedo ou mais tarde, uma cadeia de exigência grande em quem lidera o país. E, portanto, eu não me admira nada que no próximo Orçamento de Estado vamos crescer para a saúde 10% ou 15%, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas não seja por exigência internacional. Que é onde eu acredito que Portugal poderá, nós todos poderemos sair beneficiados, não porque há uma consciencialização imediata do político, mas porque a pressão internacional vai ser elevadíssima em dotar os sistemas de saúde. Portanto, eu acredito que o governo atual tem um parceiro para trabalhar, que é a Ordem dos Enfermeiros, e temos conseguido trabalhar de forma construtiva, apesar das várias divergências que tivemos no mandato anterior e no governo anterior. O que é verdade é que nós, desde que esta situação se iniciou, temos trabalhado de uma forma positiva, temos sido efetivamente mais um motor construtivo do que propriamente um motor destrutivo ou crítico destrutivo, e isto é, no fundo, assumido por todos os agentes políticos. Eu penso que vamos ter aqui uma janela de oportunidade para trabalhar com este governo. Hoje, 20 de maio, dia em que esta entrevista está a ser emitida, em que ponto é que estão as conversações entre a Ordem dos Enfermeiros e o Governo? Bem, nós temos vários assuntos em cima da mesa. Temos, portanto, a situação do internato. Portanto, nós neste momento, o nosso regulamento direciona a enfermagem para uma prática avançada e, portanto, este reconhecimento político vai obrigatoriamente levar a que os enfermeiros se especializem através de um internato. Temos também uma norma de dotações seguras, portanto, nós somos dos poucos países evoluídos ou desenvolvidos da OCDE que não tem um normativo de dotação segura aprovado pelo Governo. É curioso, portanto, o Governo português permite que as instituições de saúde
pratiquem o número de enfermeiros por utente conforme entende ou conforme seja a sua disponibilidade económica, portanto, aquele orçamento. Nos restantes países não é assim. Portanto, nós temos decretado, portanto, em lei, a maior parte deles em lei, que define o número de enfermeiros para ou X camas ou naquela área médica hospitalar. E é isto que nós estamos a trabalhar. Nós já temos o documento pronto, o documento foi entregue e esperemos que ainda até ao final do primeiro semestre seja possível aprovar em sede de Conselho de Ministros para depois seguir para a Assembleia da República e tentar por esta forma ver a lei aprovada. Eu diria que estes dois assuntos são muito importantes. Obviamente que os sindicatos também terão as suas lutas e, portanto, em termos de valorização salarial e em termos de carreira, mas eu diria que, enquanto órgão regulador, portanto, temos estas duas dimensões que queremos ver aprovado rapidamente. Voltamos à Covid-19. Na edição desta semana trazemos em manchete que a Águeda está à beirinha de afogar a pandemia e que a Covid-19 está a ir pelo rio abaixo. Também é essa a tua ideia? O pior já passou? Bem, eu penso que não. Eu não tenho uma ideia tão floreada assim desta pandemia. Eu acredito que estamos a lidar com um vírus altamente resistente, altamente mutável. Portanto, ao contrário daquilo que é o vírus da gripe, que sofre mutações quando passa do hemisfério sul ao norte, pela temperatura e pela pressão, este coronavírus específico, porque temos vários, não é? Mas este coronavírus específico, não tem tido esse comportamento em sede laboratorial. Portanto, aquilo que tem vindo a ser público dentro das correntes científicas é que, efetivamente, trata-se de um vírus com uma grande capacidade de mutação, portanto, altera a sua capacidade genética muito rápido, e isto tem causado muitas dificuldades na criação da vacina. Portanto, não existindo uma vacina que seja eficaz no curto espaço de tempo, portanto, eu diria que temos uma realidade que se vai prolongar no tempo. E isto causa aqui muitas alterações na nossa sociedade, e nós somos um povo do toque, não é? Somos um povo que gosta do abraço e, portanto, possivelmente nos próximos tempos vamos ter mesmo que alterar alguns comportamentos de vida e tentar, dentro do possível, viver com este vírus. E vai ser indispensável a máscara? Sim, eu acredito que sim. Aliás, eu também acredito que talvez tenha sido um dos erros que nós cometemos desde o início, foi não ter legislado a sua obrigatoriedade nos espaços públicos e privados. Mas mesmo assim, e atendendo aos números, à realidade dos números, à frieza dos números, Portugal está a passar um bocadinho ao lado, entre os pingos da chuva, desta Covid-19. Bem, aquilo que nos vai chegando, e como se trata de um vírus novo, nós não temos assim tanta informação científica validada. Temos que partir deste pressuposto, não é? Que é um pressuposto que é, digamos, não muito sólido. O que é que eu quero dizer com isto? Há pouco tempo houve uma informação da OMS a informar que aparentemente o vírus não se transmite, portanto, em superfícies sólidas. Portanto, ao contrário daquilo que era, portanto, um pressuposto praticamente aceito universalmente. Portanto, isto está tudo a mudar e cada vez que se conhece mais sobre este vírus vamos tendo novas opiniões. Agora, de facto, entendo que nessa questão que me colocaste, entendo que sim, entendo que vai alterar os padrões de vida, sobretudo os padrões de vida. Acredito verdadeiramente que vamos ter que usar a máscara por um tempo indefinido, vamos ter que adotar novos comportamentos de lavagem e desinfecção das mãos de forma muito frequente, para que possamos voltar a ativar a nossa economia, porque, como sabes, Portugal não tem propriamente recursos naturais que nos possibilitem, portanto, abdicar quer da hotelaria, quer da restauração, quer do turismo. Portanto, temos que reativar esses três setores que são absolutamente fundamentais para a nossa economia e vamos ter que o fazer em extrema segurança. Portanto, neste momento o desafio parece-me que é mais este. Como é que tem sido este teu desafio, agora já em segundo mandato, na presidência da secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros? Estás a gostar? Tem sido aliciante? Tem. Estou a gostar muito. Portanto, os desafios são enormes. Portanto, liderar um órgão regulador que opera, portanto, no setor mais competitivo e complexo da nossa sociedade, que é a saúde, não é? Que é onde operam mais atores, onde os stakeholders são mais corporativistas, portanto, é extremamente difícil,
Mas é aliciante porque estamos a falar da vida das pessoas, não é? Se nós conseguirmos melhorar a vida das pessoas, para nós é um altruísmo ímpar, não é? E, portanto, tem sido um privilégio e tem sido uma honra poder trabalhar neste órgão regulador e, sobretudo, conseguirmos alterar políticas de saúde, não é? E tentar, por esta via, melhorar a vida de todos nós, ao mesmo tempo, obviamente, que defendemos aquilo que nós consideramos ser imprescindível para o desenvolvimento do setor, em consonância com aquilo que é a nossa profissão, isto é, de que modo é que a minha profissão consegue ser uma mais-valia para a sustentabilidade do sistema. Portanto, o desafio é exatamente este, e não olhar para esta oportunidade de liderar uma organização destas num sentido mais corporativo, que é, ok, eu sou enfermeira, me interessa-me aquilo que eu quero para mim, portanto, eu ao comportar-me assim não seria muito diferente de todos os outros que já passaram por estes cargos e que, infelizmente, nunca conseguiram um grau de cooperação elevado entre os vários stakeholders da saúde. Nós, a partir do momento que temos uma postura mais construtiva, no sentido de perceber que cada um de nós, portanto, enfermeiros, médicos, psicólogos, farmacêuticos, cada um de nós tem um papel a desempenhar. E naquilo que eu entendo ser a melhor construção possível para um sistema de saúde, como é que a minha profissão consegue contribuir? Como é que a profissão médica consegue contribuir? Como é que o farmacêutico consegue contribuir? E ver este sistema a funcionar de uma forma integrada. Este é o maior desafio de todos e, portanto, eu tento diariamente aproveitar este tempo que é limitado, não é? em que estamos a liderar estas instituições, para conseguir criar esta sinergia entre todos, porque eu acredito verdadeiramente só a cooperarmos entre todos é que vamos conseguir ter um futuro muito melhor. Já fizeste referência que há 42 mil enfermeiros em Portugal. Quantos é que a secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros representa? Cerca de 16 mil. 16 mil que irá de Aveiro até próximo de Lisboa. Sim, nós representamos 6 distritos, portanto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco. São os 6 distritos representados por esta secção regional, que representa cerca de 16 mil enfermeiros. E quais são os grandes objetivos para este mandato que se iniciou há pouco tempo? Para este segundo mandato? Durante este bocadinho nós já falámos de uma série deles, não é? Mas eu colocava a tónica num, que parece-me que é o maior desafio que nós temos, que é, eu diria, a consciencialização do empoderamento pessoal. Isto é, até que ponto é que eu, enquanto enfermeiro, consigo ser um sujeito ativo, um ator ativo na construção de políticas institucionais. Não estou a falar de políticas nacionais. Eu trabalho num serviço hospitalar, eu trabalho num centro de saúde. Como é que eu sou um agente construtivo de melhores políticas na minha instituição? E este empoderamento individual é a maior libertação que tu podes dar, portanto, a um profissional. Portanto, convencê-lo e consciencializando de que ele, efetivamente, ao mesmo tempo que desenvolve a sua competência, a sua atividade em prol daquilo que são os seus indicadores, os indicadores do serviço onde ele trabalha, consegue ser ativo na construção de novas políticas de saúde, novos processos de cuidar, e, portanto, isto é absolutamente fundamental. Nós, no nosso plano, pela primeira vez fizemos um plano orçamental para 4 anos, portanto, nós temos um plano de atividades orçamental de 4 anos, é plurianual, semelhante àquilo que nós passamos a vida a exigir ao Governo que faça também no setor da saúde. Portanto, fizemos-lo e o nosso plano tem indicadores a 4 anos. E nós colocámos no centro, num gráfico muito bonito, mas é um gráfico visual para as pessoas facilmente entenderem onde é que nós queremos, o que é que queremos fazer, para toda a gente, porque o nosso plano de atividades é público, colocámos o empoderamento do enfermeiro. É precisamente porque nós entendemos que, à semelhança do que se passa em países desenvolvidos, onde esta profissão tem um papel absolutamente central, e não estou com isto a puxar, portanto, não, os enfermeiros é que são importantes, tem que ser só... Não, não é nada disto. Por aquilo que nós fazemos dentro das instituições de saúde, por aquilo que é o nosso papel, pela missão que nós temos, pelos ganhos em saúde que nós construímos ao longo da cadeia de valor do SNS ou dos SNS. Portanto, nós conseguimos, por esta via, representar uma solução que em Portugal teimamos em não aceitar ou em não querer. Portanto, nós trabalhamos em Portugal desde o 25 de Abril, desde que construímos o SNS, num modelo muito biomédico, um modelo muito centrado na doença. Só para teres uma ideia, nós financiamos o setor da saúde na sua globalidade com cerca de 11,5 mil milhões de euros. Cerca de 70% deste valor é gasto, sobretudo, a tratar a doença. Portanto, isto representa uma estrutura completamente invertida quando nós comparamos com um país como, por exemplo, a Noruega, ou, por exemplo, a Suécia, ou a Dinamarca, ou até mesmo a Alemanha,
O Canadá, pela prática que tem, portanto, estamos a falar de uma prática enraizada de mais de 100 anos, refiro-me à enfermagem, portanto, está mais enraizada, é mais fácil de gerir o orçamento. Em Portugal, não. Portanto, em Portugal, os enfermeiros, neste momento, ainda estão a tentar encontrar o seu caminho dentro daquilo que é o corporativismo clínico dentro dos sistemas. Mas temos feito um trabalho extraordinário. Portanto, nós, em 30 anos, conseguimos atingir um grau de desenvolvimento que nesses países ainda não tem. É de facto interessante nós analisarmos isto assim. Portanto, a enfermagem portuguesa, em 30 anos, adquiriu um desenvolvimento ímpar no mundo, que é curioso. Portanto, os canadianos têm, efetivamente, já uma prática avançada, assim como os Estados Unidos, mas estamos a falar de um país que tem uma enfermagem com uma base científica superior a 100 anos. Nós, em Portugal, fomos licenciados em 1999, portanto, não foi assim há tantos anos quanto isso, e hoje temos uma prática especializada já muito enraizada, temos enfermeiros com doutoramentos e com feedbacks científicos de provas de mais-valias geradas no sistema. Portanto, há aqui, de facto, uma construção nova. Acredito que o agente político também tem aqui alguma dificuldade em transformar o sistema, em mobilizar o sistema. Nós temos exemplos magníficos no país, atenção. Nós, neste momento, temos uma série de exemplos que já trabalham com, por exemplo, o método do caso. Portanto, o método do caso é um método que já está muito desenvolvido, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, na Nova Zelândia, que permite que uma equipa multidisciplinar consiga tratar especificamente pessoas com aquela patologia. Entendes? E, portanto, estamos a falar de um grupo que tem uma competência acrescida naquela área, está treinado naquela área, tem uma experiência brutal naquela área e, portanto, gera uma mais-valia muito maior à pessoa do que o sistema conforme nós temos hoje, que é um sistema um pouco mais generalista. E, portanto, já temos hospitais em Portugal a trabalhar assim com indicadores mesmo muito bons. Portanto, é um caminho que temos que fazer. Deixa-me focar a nossa conversa no plano local. A Águeda depende do agrupamento de centros de saúde do Baixo Voga e do centro hospitalar do Baixo Voga. Como é que está a saúde na nossa área? Bem, nós temos aqui um desafio grande, que é o nosso hospital. Exatamente, que um desafio muito importante. Está para ir para obras de requalificação que continuam a tardar. Que continuam a tardar. A Câmara Municipal, pelas informações que eu tenho, conseguiu desbloquear a situação e tem vindo a trabalhar de forma muito positiva com o nosso Conselho de Administração do Hospital, com o nosso centro hospitalar. Mas, de facto, aqui algumas burocracias, digamos, logísticas e processuais têm, de facto, atrasado esta requalificação, que eu espero que seja, portanto, realizada o mais urgentemente possível. Eu penso que urge, a nível dos centros hospitalares, não é só o nosso, eu até digo isto de uma forma mais globalizada, digamos que um plano estratégico a longo prazo. Eu penso que isto tem faltado. Voltamos àquele assunto inicial, que é a nossa incapacidade de prevenir e de planear, não é? Nós temos um Conselho de Administração que tem um projeto, porque pensa de uma determinada forma, não é? E durante o seu mandato, são 2, 3 anos, 4 anos no máximo, desenvolve alguma coisa. Mas, de facto, a seguir vem outro Conselho de Administração que tem outra forma de pensar e, portanto, reestrutura tudo. Nós, em tempos, queríamos que o nosso centro hospitalar fosse uma referência universitária no setor da saúde. Existiu uma série de constrangimentos a nível universitário, nomeadamente o curso de mestrado de Medicina, que acabou por ser eliminado, de Aveiro, e, portanto, alterou completamente aquilo que era uma política pensada para o nosso centro hospitalar. Portanto, neste momento, acontece exatamente o mesmo. Portanto, nós necessitamos urgentemente que exista aqui um plano integrado e estruturado para o que é que se quer da saúde a nível regional, qual o papel que o Hospital de Águeda terá que ter, qual o papel que o Hospital de Aveiro terá que ter, o Hospital de Estarreja, integrado obrigatoriamente, e este é um ponto-chave, obrigatoriamente com o nosso acesso. Nós não podemos continuar a trabalhar de forma isolada. Os hospitais por um lado, os centros de saúde e os acessos por outro. Isto não é mais viável. Ou nós temos a capacidade política de unir as pessoas e fazer com que as pessoas cooperem no sentido de construir políticas de saúde boas e direcionadas para aquela população específica, porque, como tu sabes, a nossa realidade estrutural é muito diferente, quer dizer, a realidade de Lisboa não é a mesma de Águeda ou de Aveiro, claro, e a do Porto também não. Portanto, claro que não. Quem melhor do que as pessoas da Terra para saber aquilo que são as nossas necessidades e como devemos estruturar os sistemas. E, portanto, neste momento temos uma mais-valia. O Presidente de Câmara é enfermeiro, portanto é um homem da saúde, conhece a saúde muito bem e eu acredito que seja uma mais-valia neste sentido.
Infelizmente a pandemia veio aqui atrasar vários processos. Também tínhamos, segundo fui informado há relativamente pouco tempo, uma série de processos de requalificação também a nível de alguns centros de saúde, de algumas freguesias nossas, que umas estão em curso, outras estão um pouco mais atrasadas devido à pandemia e alguma cativação financeira que tem ocorrido. Mas eu acredito que em Águeda vamos conseguir elevar essa área e espero, sinceramente, que consigamos ter players à altura e que consigam conversar entre si. Esperamos todos. Claro. Vamos falar agora um bocadinho da secção de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, que presides desde dezembro de 2017. Como é que está a instituição? Bem, essa foi talvez não diria o maior desafio de todos, mas foi um desafio muito interessante. Eu era contabilista da delegação desde 2010, portanto, e a delegação tem vindo a desenvolver-se desde então de uma forma espetacular. Nós estamos a falar de uma delegação que é exemplar a nível nacional. Portanto, eu diria que estaria no top 10 de todas as delegações da Cruz Vermelha a nível nacional. Quer pela qualidade dos seus quadros técnicos, quer pelas respostas que tem hoje à disposição da nossa cidade, da nossa população. Abracei o projeto muito por força daquilo que era a vontade do Sr. César Marques, portanto, o presidente anterior, que fez um trabalho ímpar, e eu espero que estejamos à altura de o poder homenagear brevemente, porque, de facto, devemos realçar a dedicação que é necessário ter para colocar uma instituição como esta no patamar em que ela está. Neste momento, desde que assumi portanto, a direção, conseguimos desenvolver novas respostas, mais a nível da saúde, portanto, mais a nível, temos um protocolo com o INEM, portanto, temos uma VMER. Por esta via conseguimos em 2019 cerca de 1.200 ativações. Conseguimos formar cerca de 48 profissionais em regime de voluntariado. Portanto, nós devemos ser a única delegação do país que ofereceu esta formação às pessoas. Portanto, estamos a falar, eu tenho nos quadros médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeuta. Portanto, conseguimos formar um grupo de recursos humanos com uma capacidade e uma versatilidade muito elevada e, portanto, trouxe a esta nova resposta uma competência que não existe no Distrito de Aveiro. Eu diria que esta resposta tem sido ímpar nesse sentido. Continuamos a ter o nosso centro de acolhimento temporário com cerca de 16 camas. Temos aqui um desafio enorme, porque estamos a falar de uma alteração grande da população-alvo. Quando este centro foi idealizado em 2006, a população era para 100 abrigos. Hoje em dia já não é assim. Portanto, a maior parte da nossa população que recebemos ali tem problemas psiquiátricos e, portanto, causou aqui um obstáculo grande àquilo que era o desenvolvimento de novas competências e houve necessidade de reformular as competências dos nossos técnicos para que estivéssemos em condições de ajudar aquelas pessoas. Portanto, eu diria que é um privilégio enorme nós liderarmos uma instituição deste calibre, com este tipo de resposta, numa cidade como a nossa, e o meu foco é exatamente o mesmo que eu há pouco tentei durante esta entrevista também demonstrar, é conseguirmos criar aqui uma sinergia de cooperação entre todas as instituições. Nós somos o Conselho do Distrito de Aveiro com mais IPSS, muitas delas já atravessarem graves problemas económicos, e então agora com a pandemia veio no fundo aqui a debelar muito aquilo que era o nosso tecido financeiro autónomo. Vou dar um exemplo, por exemplo, nós na Cruz Vermelha, as nossas respostas estão muito dependentes daquilo que são os quadros protocolados com a Segurança Social. Portanto, qualquer variação no financiamento da Segurança Social coloca em causa a viabilidade da instituição. Mesmo que seja uma variação muito mínima? Muito mínima, nós temos sempre formas de nós reagirmos através de respostas autónomas, nomeadamente o transporte de utentes. Temos temos 9 viaturas, portanto, a transportar pessoas. Portanto, temos aqui um volume muito interessante. Portanto, aquele quadro que há pouco te expliquei de recursos humanos, toda a requalificação do pessoal com cursos de TAS e TAT, tudo assumido pela delegação, veio, no fundo, formar e equipar estas pessoas com novas ferramentas e novos conhecimentos e conseguimos suportar pequenas variações através destas respostas. Mas, obviamente, que estamos a falar de prejuízos elevadíssimos quando não conseguimos ter os protocolos
devidamente formalizados e liquidados em termos de tesouraria com o prazo que está estipulado. Portanto, o desafio de facto é este. O desafio é tu conseguir gerir, portanto, o que são respostas autónomas, do que são respostas protocoladas, recursos humanos, nós somos 38 colaboradores, mais 48 voluntários, e portanto o desafio tem sido espetacular. Mas encontrei uma equipa profundamente motivada, uma equipa multidisciplinar de grande qualidade, e temos conseguido trabalhar nestas novas respostas e dar outra consistência às anteriores. É bem verdade que a Covid-19 trouxe problemas financeiros a muitas instituições particulares de solidariedade social. Também foi o caso da Cruz Vermelha? Sim, nós tivemos uma redução de cerca de 80% nos transportes de doentes não urgente. Portanto, os transportes de pessoas que nós fazemos diariamente para o IPL de Coimbra, para os hospitais da Universidade de Coimbra, para o nosso centro hospitalar, portanto, tivemos uma redução de cerca de 80%. Porque consultas foram canceladas e tratamentos também. Fisioterapia, tratamentos, sim. Nós conseguimos colmatar com uma formação acrescida que demos aos nossos técnicos para que fosse possível sermos uma referência Covid. Portanto, as nossas ambulâncias são uma referência Covid, com todos os equipamentos que são necessários e o custo associado, não é? Que é muito elevado. Temos também um carro novo de transporte para a dimensão mortuária, portanto vamos ser o único operador a nível do distrito que tem uma ambulância refrigerada para transportar, portanto, os cadáveres. Portanto, temos conseguido ter aqui uma panóplia de soluções e diversificar aquilo que é a nossa atuação autónoma, onde nós nos possamos financiar para conseguir manter postos de trabalho, conseguir requalificar as pessoas, dar formação às pessoas. Portanto, o desafio tem sido este. E quais são os desafios para o futuro próximo? São grandes. Nós temos um projeto aprovado na ARS, na área da saúde mental. Vamos ser, quando passar estas cativações, quando as cativações deixarem de existir e formos financiados devidamente para termos essa resposta, só está a aguardar isso. Portanto, neste momento é só uma questão de tesouraria, de financiamento. Vamos ter uma área que é ímpar a nível nacional, temos mais 2 ou 3, mas não a operar da forma como nós queremos, que é uma residência autónoma moderada para pessoas com patologia psiquiátrica, fruto daquilo que é o nosso protocolo com o nosso centro hospitalar, com o Departamento de Psiquiatria do nosso centro hospitalar. Portanto, vamos investir muito na área da saúde mental, que é de facto uma área de grande necessidade nos dias de hoje, e portanto a Águeda tem efetivamente, temos vindo a perceber-nos nos últimos 2, 3 anos de uma incidência grande nesta área, e portanto queremos avançar rapidamente com essa dimensão. Assinámos também há relativamente pouco tempo, final do ano de 2019, um protocolo com o Ministério da Justiça para termos um gabinete de apoio à vítima de violência doméstica, que já está a funcionar. Portanto, é também uma resposta única no nosso distrito. Portanto, temos um gabinete onde a pessoa poderá usufruir de técnicos especializados, consultoria jurídica, para que a possamos ajudar a restabelecer-se naquilo que é a sua vida pessoal. Já fizeste referência a um protocolo que tem com o INEM, deduzo que na área da resposta de emergência. Sim. Como é que é a vossa relação com os bombeiros voluntários de Águeda? Complementam-se ou não? Sim, eu penso que sim, a relação é positiva, portanto há uma relação pessoal com o Presidente, com o São Bento, muito boa, e temos vindo a trabalhar em conjunto para que não exista, portanto, uma competição feroz nestas áreas, porque o caminho efetivamente não é esse. Portanto, os bombeiros já trabalhavam nesta área, mas os bombeiros não tinham uma capacidade autónoma suficiente para dar resposta a todas as solicitações do CODU. Portanto, nós durante muito tempo enviávamos outros pedidos para, por exemplo, Mialhada ou outros, e nós por essa via conseguimos ter aqui em Águeda uma resposta que está atempada. Portanto, as ambulâncias estão aqui na nossa região, saem rapidamente, o pessoal está formado, com excelentes qualificações. Portanto, estamos a falar de 48 pessoas com cursos recentíssimos, portanto, de 1 ano. E, portanto, nesse aspecto eu penso que a solução é sempre a mesma. É nós conseguirmos encontrar sinergias entre as nossas instituições, de uma forma muito honesta, portanto, e transparente, conseguirmos também perceber onde uma instituição pode desempenhar um trabalho melhor do que outra e, por essa via, complementarem-se.
que o caminho será sempre esse, porque nós com 34 IPSS no nosso Conselho, se continuarmos com uma competição feroz entre as várias instituições, não vamos seguramente ter sucesso. Quais são os teus desígnios, os teus grandes desígnios enquanto líder das duas instituições a que estás ligado? Bem, essa é sempre uma pergunta difícil de responder. Eu diria que o primeiro, e é no fundo um pressuposto que eu parto sempre dele, que tem a ver com a cooperação. Eu sou um crente absoluto da cooperação. Não o digo por parecer bonito, é a minha forma de estar e quem trabalha ao meu lado sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Quanto maior a nossa capacidade de atrair pessoas competentes para trabalharem ao nosso lado, maior é a nossa probabilidade de ter sucesso. E ter sucesso é aquilo que nós todos podemos definir, não é? Sucesso para mim é ser feliz. E eu, nos últimos anos, tenho sido muito feliz por esta via. Eu tenho conseguido rodear-me dos melhores, quer numa instituição, quer noutra, quer na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Eu penso que esse tem sido o segredo do sucesso destas instituições, é conseguirmos ter a capacidade de, por um lado, darmos autonomia às pessoas que trabalham ao nosso lado, para que as pessoas se sintam autónomas e capazes e valorizadas, dar-lhes um propósito de fazer aquilo e porque é que se deve fazer aquilo, portanto, tendo sempre em vista que há uma motivação financeira, obviamente, mas além da financeira tem que haver também aqui uma realização pessoal. Portanto, se tivermos a capacidade dentro daquilo que é o nosso trabalho de proporcionar isso às pessoas, portanto, é uma mais-valia enorme. E depois eu diria a mestria, que a mestria é tentar fazer as coisas bem, tentarmos dar ferramentas às pessoas que estão ao nosso lado para que as façam bem. E eu, quer numa instituição, quer noutra, temos proporcionado horas e horas de formação a toda a gente, para que consigamos desta forma requalificar os nossos quadros. Portanto, no fim, tem sempre as pessoas. Portanto, a nossa forma de estar, o nosso objetivo central será sempre melhorar a vida das pessoas, quer das pessoas que precisam de nós, quer das pessoas que trabalham connosco. Tu estás à beira da ternura dos 40, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos gostavas de estar continuado ligado à saúde e à solidariedade social? Sim, eu vejo-me. Por acaso não penso muito nisso, mas se me fazes essa questão, eu vejo-me nesta área, a trabalhar nesta área, sim. Eu gosto muito do que faço, sinto-me feliz a fazer isto. Não sou propriamente uma pessoa ligada ao mundo económico e financeiro, portanto não é esse o meu propósito, eu gosto de fazer isto. E penso que temos tido sucesso a fazer isto, temos conseguido melhorar muito aquilo que são a vida das pessoas. E é esse propósito que nos move. E sim, eu diria que sim, gosto da área, gosto daquilo que tenho vindo a fazer. E é agradecer, no fundo é agradecer este percurso, porque nós não chegamos aqui sozinhos, impossível chegar aqui sozinho, não é? Isto é fruto do trabalho de centenas e centenas de pessoas que confiam em nós. E, portanto, esse peso de responsabilidade, no fundo, envelhece-nos, não é? Envelhece-nos um pouco, não é? A responsabilidade de estar à altura dos desafios, a responsabilidade de não falhar, a responsabilidade de ser justo, ser correto. Portanto, estes valores que nós imprimimos no nosso comportamento e nas nossas escolhas diariamente é também fruto daquilo que são as exigências de quem trabalha ao nosso lado. Daí a necessidade de puxarmos para nós os melhores. Muito bem, Ricardo, chegamos ao final da nossa conversa. Foi um gosto imenso. Obrigado pela tua disponibilidade. O que desejamos é que tenhas muitíssimo sucesso na secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros e na delegação de área da Cruz Vermelha Portuguesa, e já agora que possas festejar muitas conquistas do teu clube, porque sei que tens muito bom gosto. Muito obrigado, por acaso tenho. Nós regressamos na próxima quarta-feira, dia 27 de maio, com a vereadora da Câmara Municipal de Águeda, Elsa Clara. Boa noite.